Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai analisar o tema Dificuldades da Indústria Brasileira. A indústria brasileira tem apresentado um desempenho fraco nos últimos anos. Uma das maneiras de fortalecer o setor, segundo economistas, é aumentar o investimento público. Há também quem fale em tomar medidas protecionistas para certas áreas de mercado, prática adotada por alguns países. Já outra corrente da economia defende a elevação da capacidade competitiva da indústria nacional, com estímulos para a introdução de novas tecnologias. Para tratar desse tema, o nosso convidado de hoje é o professor Vitor Gomes. Ele é economista, professor de economia da Universidade de Brasília, a quem dou as boas-vindas aqui ao nosso programa. Olá, tudo bom? Professor, e se eu tivesse que responder na lata, assim, por que a indústria brasileira hoje está com esse desempenho aquém do que é necessário e do que poderia ter? Nós temos dois grandes vetores, dois grandes fatores que afetam fortemente a indústria. Um é baixa produtividade, certo? E o outro é uma pressão cambial que afeta demais a capacidade de competir das firmas. Seriam esses dois. Nesse caso, a pressão cambial favorece, por exemplo, a concorrência da produção externa que está tomando o mercado da produção local, nacional? Exatamente. Se a gente tivesse uma indústria com maior produtividade, ou que a gente fosse mais especializados em produtos de alta produtividade, a gente teria maior proteção, o câmbio não seria uma variável tão importante, como é o caso da Embraer, por exemplo. O câmbio não afeta demais, ela afeta a lucratividade, mas não consegue afetar demais a inserção dela. Entendi. Nesse caso, nós temos aí, já que a política cambial obedece a inúmeros outros fatores e variáveis, né? Não pode ser a única ferramenta voltada só para a indústria, como é que nós deveríamos trabalhar para que esse quadro atual de dificuldades pudesse ser alterado? Bom, são muitas frentes. É complicado a gente falar exatamente, simplesmente, se é um vetor, se é outro fator, etc. Mas um grande desafio é a produtividade. Como a gente recupera a produtividade, que isso resulta em salários mais altos, em um ambiente competitivo melhor, e isso traz efeito para vários outros setores que não apenas o setor industrial. E isso passa muito por, não necessariamente uma simples abertura comercial, mas uma abertura comercial qualificada, maior capital humano, escolaridade maior, maior eficiência de você alocar trabalho e deixar as boas empresas prosperarem. Passa muito por isso, mas isso não é apenas simplesmente você abre e deixa a competição dizer o que vai acontecer. Isso pode ser feito e deve ser feito, como vários países fazem, de você traçar um pouco de estratégia industrial. Agora, os países que chegaram mais cedo na divisão internacional do trabalho, acumularam capital mais rapidamente e investiram na indústria, tiveram um desempenho mais veloz no progresso tecnológico, portanto, na produtividade. E hoje eles ocupam, pelo grau de globalização da economia, eles vão ocupando o mercado, inclusive nos países chamados periféricos. A concorrência, portanto, é muito dura, muito mais dura hoje em dia, até porque, como esses países centrais estão encontrando também muita dificuldade, eles estão buscando tomar mercados em outras áreas. Isso adicionou dificuldades para nós. Sim, mas a gente não pode ficar parado esperando as dificuldades ficarem maiores ainda. A gente precisa jogar, é o jogo que tem que ser jogado. Eu acho que o Brasil tem que se movimentar para isso. Não adianta ficar apenas achando que a indústria ela vai encontrar o seu espaço sozinha. Não, isso passa por algum planejamento. Claro que não é possível a gente prever o futuro. Quem tentar prever tecnologias tem uma grande chance de não ter sucesso, mas o Brasil tem que pensar estrategicamente. Mas nesse caso aí nós temos um elemento, o senhor falou planejamento. Para algumas correntes de economistas, o planejamento pressupõe certa presença do Estado na formulação de políticas, de incentivo, de indução, né?
Mas para outros setores, o que haveria era uma necessidade de retirada do Estado. Como é que o senhor analisa, no caso brasileiro hoje, essas duas alternativas? Pelo menos duas, podem haver outras. No caso brasileiro hoje, a gente tem um Estado que ele está intervindo muito porque tem um mote, que é da crise internacional. E realmente quando a gente tem uma crise aguda como essa, uma crise histórica de proporções enormes, é muito difícil você saber exatamente aonde você mira. É um pouco mais complicado. Mas o Brasil precisa voltar para o trilho que era um trilho de inserção internacional, que teve exatamente onde, acho que não é muito relevante o ano, mas alguma coisa nos anos 90 e nos anos 2000 o Brasil estava buscando esse trilho. E o trilho, só para ficar mais simples, eu diria que é um padrão um pouco mais parecido com o Embraer. Você tem alto capital humano, você tem integração em cadeias globais, você busca nichos de mercado, você está perto de um polo de empresas que você consegue gerar que vão suprir você. Você está perto de ensino, que é o que a gente vê hoje, por exemplo, o Vale do Silício. Você está em volta da Universidade de Stanford, da Universidade da Califórnia e de um centro de pesquisa imenso da Marinha. Agora, quando o senhor cita o caso da Embraer, a indústria aeronáutica é um ramo muito de ponta, né, em termos de tecnologia, né? E vale lembrar que ela começou como uma empresa estatal, portanto, alavancada pela poupança pública. Né? E depois que ela adquiriu algum grau de capacidade até de concorrência internacional, é que ela veio a ser privatizada. Mas nós temos também exemplos de outras empresas, como o caso da Petrobras, que mantendo-se estatal, também conseguiu desenvolvimento tecnológico muito reconhecido no plano internacional. Qual seria a diferença entre as duas? A principal diferença é que a Petrobras está no ramo de extrativa. Você não precisa ter autoconhecimento e o histórico não é de média salarial alto para poder remunerar, para poder manter a competição. A Embraer está no ramo mais tecnológico, ela está no ramo de maior capital humano, de curva de aprendizado, que é algo importante, que mantém os salários altos, que você consegue ter até barreiras à competição de outros players, como é o caso de você fazer asa. A asa leva anos para você ter uma asa competitiva. Certo. Então, isso funciona como uma barreira a outros competidores. Tá? Então, ela é extrativa, é uma tecnologia praticamente madura. O pré-sal não é um grande desafio tecnológico, ele é um desafio, mas não é algo como indústria aeronáutica, que a gente não sabe o que vai estar voando daqui a 20 anos. Né? Entendi. Agora, como o senhor é professor de economia industrial lá na UNB, eu gostaria de aproveitar e pedir uma explicação didática acerca, por exemplo, de que lições nós poderíamos tirar da experiência chinesa, que era um país que, após ter feito a Revolução, focou as suas tarefas na diminuição da pobreza, na alfabetização, mas, a partir de um determinado momento, abriu certos ramos para o capital externo, embora com controle do Estado, né? E fez dessa abertura condicionada uma espécie de alavanca para uma industrialização rápida. E hoje a China é o que é hoje, uma grande potência, talvez seguramente a segunda economia mundial. Podemos extrair lições disso? Podemos sim, só que a China é um caso muito peculiar. É um país muito grande, é um país com uma população muito grande, é um país que não tem uma preocupação social que a sociedade brasileira tem. É um país de muita fragmentação interna entre províncias. Então, ele tem casos que são muito peculiares, eu acho. Eu não sei se é um bom modelo para a gente seguir. Acho que o modelo com a Coreia seria um pouco mais parecido, que é um desenho que talvez possa se parecer um pouco mais com o desenho brasileiro. A Coreia do Sul. Coreia do Sul. Que, por exemplo, você tem empresas tipo a Samsung,
que ela investe em várias áreas, inclusive a área de saúde. A área de saúde, a gente sabe que tem muita interface com o Estado. Ele consegue alavancar investimentos com a presença estatal na área de saúde. Então, a Samsung ela não faz apenas esses produtos que a gente conhece, faz produtos para a área médica. São produtos de alto retorno e que precisa ter alto capital humano por trás. Tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta, você mantém empregos com alta remuneração, você tem inserção internacional, você consegue entrar nas cadeias globais. Você lembrou um caso interessante porque muitas vezes quando é citada a experiência da Coreia, nem sempre vem acompanhada a citação da informação de que o Estado teve uma presença muito forte na Coreia para alavancar esse desenvolvimento nos últimos 40 anos, talvez, né? Quase 40 anos, Isso. por aí. Quer dizer, por que, então, será que aqui nós teríamos uma cultura de dificuldades em reconhecer o papel do Estado? Acho que não. A gente tem muita intervenção. O problema é que a gente não faz uma intervenção pensando muito para frente, a gente faz uma intervenção muito a curto prazo. Acho que a gente não tem a cultura histórica de tentar ter uma inserção internacional de longo prazo e mais em indústrias de alta tecnologia. Certo? A gente é muito baseado ainda no modelo industrial, pensando no produto físico, na escala, na máquina, uma coisa mais fabril. Que isso é algo que está ficando para trás. Isso está ficando para economias emergentes menores. O que é importante é você tentar entregar elos de produtos industriais, mas elos com alto valor agregado, que hoje está muito em serviços. Por exemplo, você pega vários telefones, ele não é montado nos Estados Unidos, ele é montado fora. Certo. Mas atrás está escrito desenhado na Califórnia. Aquela parte daquele produto com maior valor adicionado está nos Estados Unidos. É desenho, projeto, software, várias coisas estão lá. A parte mais barata que você pode mandar para outros países, você manda. Ou seja, do núcleo central e mais lucrativo, eles não abrem mão. Não abrem mão. O núcleo estratégico está nos Estados Unidos. Você manda para fora linha de montagem, coisas similares. Então, a gente tem que entender que o padrão tecnológico, o padrão industrial, ele é mutável, ele sempre é mutável. É difícil a gente prever tecnologia, certo? Nos anos 70, a maior empresa do mundo era a IBM, a gente achava que ela ia ser dona do mundo por muitas décadas. Ela ruiu. Não é um terço do que era. Então, a vida industrial, o planejamento industrial, que eu chamo de planejamento industrial, é você estar preparado para as mudanças e você ter lucratividade nesse ambiente. Muito bem. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa na nossa conversa de hoje com o professor Vitor Gomes, professor de Economia da Universidade de Brasília, e já voltamos com o Agenda Econômica. Fique com a gente.